Olá, seja muito bem-vindo a Jumping Monkey Hill. Nós escolhemos esse lugar aqui, aconchegante e sofisticado, para o nosso workshop de escritores africanos. Ele é muito importante para todos nós, e principalmente para o meu marido e eu, o Edward. Olha, é a nossa parte favorita da filantropia e, sinceramente, eu acho que foi uma das melhores ideias do Edward. Vamos mostrar os bangalôs de vocês, são maravilhosos! Ficamos muito felizes de encontrar esse resort tão pertinho da cidade do Cabo. Olha, alguns amigos do Edward costumam ficar hospedados aqui, então saibam que onde vocês vão dormir já teve muito CEO e professor universitário. O Edward costumava dar aula na Universidade da Cidade do Cabo. Vocês devem ter ouvido falar no nome dele, ou ouvido alguém tentando imitar o sotaque britânico dele, porque isso acontece muito até hoje. Bom, tem um vaso de flores silvestres em cada bangalô. Vocês vão achar maravilhoso. É tudo um charme. Os nossos almoços vão ser no terraço, embaixo dos guarda-sóis cor-de-rosa. Vocês podem escolher, é claro, o prato de avestruz, porque é um prato tradicional africano, nós sabemos, e achamos muito importante. Mas fiquem à vontade para escolher o salmão defumado ou o prato de frango com laranjas. Bom, não esqueçam que vocês podem ganhar um prêmio de 15 mil libras além da publicação, graças aos nossos patrocinadores generosos. Então esperamos temas muito relevantes aqui no nosso workshop. Sejam muito bem-vindos mais uma vez! A autora Chimamanda, em seu conto, escreve sobre uma personagem que também é escritora, a nigeriana Ujunwa. Ujunwa, por sua vez, é uma escritora que escreve sobre uma personagem em um conto. Sua personagem é Chioma, uma mulher que, em sua história, está em busca de um emprego. Além delas, temos o personagem Edward, um dos idealizadores do workshop, quem escolheu o resort, e sua esposa Isabel, que acompanha a cada momento em toda a recepção dos personagens. Temos também a senegalesa, apresentada como personagem LGBT, que perdeu sua namorada há pouco tempo para a morte. O personagem ugandês, pouco simpático com o Juma, e que foi colocado como líder daquele workshop. Temos também a sul-africana, apresentada como branca, em contraste com o sul-africano, apresentado como negro. Também o tanzaniano, o queniano e a zimbabuense, que em seu conto escreve sobre maternidade e a possibilidade de não ter filhos. Este é, então, o quadro de personagens que compõem o conto Jumping Monkey Hill. Jumping Monkey Hill, workshop para escritores africanos. 2 semanas no resort, em meio a turistas desconfiados. Desconfiados dos autores. Para escrever sobre experiências africanas em contos. Mas tem que ser a África de verdade relevante para os patrocinadores. Inclusive os idealizadores são brancos. Ele vem de Oxford, um professor na Universidade do Cabo, formado em Oxford. Edward e Isabel, sua esposa. Que vira pra nossa protagonista e fala que ela é bonita. Será que ela não tem família real no sangue? Dentre os participantes, uma sul-africana, um sul-africano, um tanzaniano, um ugandês, uma zimbabuense, um queniano, uma senegalesa e uma nigeriana, o Juma. O Jun é a nossa protagonista. Uma das escritoras. E começa então o seu conto. Chioma, a personagem de Ujunwa, está procurando um emprego. Ela consegue uma entrevista e é assediada na entrevista.
A família acha que ela devia aceitar a vaga mesmo assim. Ela passa semanas em silêncio. Semanas em silêncio. Ela pede ajuda ao pai para conseguir uma entrevista de emprego e ele consegue, com alguns contatos. Os escritores do workshop se encontram regularmente, conversam e compartilham seus contos e suas experiências e suas opiniões sobre a vida. Escrever contos é algo terapêutico? Pode ser algo terapêutico. Mas o Junwa não concorda. Ela não acha que deve ser. Deve ser apenas fictício. Os outros participantes, então, compartilham seus textos. Contos sobre guerra, contos sobre a milícia, contos sobre morte, sobre a incapacidade de ter filhos. E tem um conto falando sobre homossexualidade, mas aí, aparentemente, pro Edward não refletia a África verdadeira. Afinal de contas, né? Não reflete, não tem importância. A guerra e a fome, sim. A guerra e a fome, sim. O Junwa, que segue seu conto, esse tem outra cena de violência. O emprego conseguido por Chioma é em um banco e exigiria que ela ofereça o seu corpo Seu corpo. em nome de conseguir mais um cliente para o banco. Ela se levanta antes de se envolver naquela violação. Ela sai da casa do homem e pede um táxi. Ela vai embora. Vai embora. O Junwa estava relutante em contar, em dizer o seu conto, em compartilhar o seu conto. Em uma noite anterior, o Junwa disse aos outros autores: Edward está sempre olhando para o meu corpo. Vocês todos perceberam? Perguntou o Junwa. Vocês todos perceberam? Por que a gente nunca fala nada? Por que a gente nunca fala nada? Edward sonhou com um umbigo nu de uma outra participante também. Por que a gente nunca fala nada? Edward disse para o Junwa: eu gostaria que você deitasse para mim. Eu gostaria que você deitasse para mim. Todos riram, inclusive o Junwa. Porque era espirituoso. Mas não foi engraçado. Não foi nem um pouco engraçado, foi nojento. O Junwa lê seu conto para o grupo. Ainda que relutante, porque... será que ele vai ser considerado relevante? Os contos sobre maternidade, os contos sobre outras mulheres não foram considerados relevantes. O que é relevante? O que é relevante? O que é a verdadeira história da África? Para Isabel, o mais importante era que passassem a fazer colares com marfim falso, ao invés de usar ossos. Edward e outros homens presentes não viam relevância na escrita das mulheres. Não era sobre a verdadeira história da África. E Edward disse, recostado na cadeira: nunca é exatamente assim na vida real, não é? As mulheres nunca são vítimas dessa maneira tão grosseira, e certamente não na Nigéria. A Nigéria tem mulheres em posições de poder. A ministra mais importante do gabinete é mulher. O conto de Ju, então, não tinha relevância. Não era plausível. O conto inteiro não é plausível, disse Edward. Isso é literatura ideológica. Ideológica. Não é uma história real sobre gente de verdade. Não é uma história real sobre gente de verdade. Sobre gente de verdade. O que é gente de verdade? O que é gente de verdade? Acontece que a história, o conto de Junwa, não era uma ficção. A única coisa que eu não acrescentei à história foi que depois que eu deixei minha colega e saí da casa do Hadi, entrei no Jeep e insisti para que o motorista me levasse para casa, porque eu sabia que aquela era a última vez que ia andar nele. Chioma era o Junwa. O Junwa era Chioma. Não era uma ficção. Havia outras coisas que o Junwa queria dizer, mas não disse. Não disse. Havia lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas. Mas ela não deixou que caíssem. Estava ansiosa para ligar para a mãe, enquanto caminhava na direção de seu bangalô, perguntando se este final, num conto, seria considerado plausível. Plausível. Por que nunca dizemos nada? Porque nós nunca falamos nada. Por que nós nunca falamos nada? Pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e, consequentemente, ficou desapontada quando eu toquei minha fita de Mariah Carey.
Ela presumiu que eu não soubesse como usar o fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África, uma única história de catástrofe. Nessa única história não havia possibilidade dos africanos serem iguais a ela de jeito algum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão com humanos iguais. Devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos não me identificava conscientemente como uma africana. Mas nos Estados Unidos, sempre que o tema África surgia, pessoas vinham a mim, não importava que eu não soubesse nada sobre a Namíbia. Mas acabei por abraçar essa nova identidade e, de muitas maneiras, agora eu penso em mim como uma africana. Mas ainda fico um pouco irritada quando referem-se à África como um país. O exemplo mais recente foi meu maravilhoso voo dos lagos, 2 dias atrás. Não fosse um anúncio de um voo da Virgin sobre o trabalho de caridade na Índia, África e outros países. Então, após ter passado vários anos nos Estados Unidos como uma africana, comecei a entender a reação da minha colega para comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens, com maravilhosos animais e pessoas incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. A encruzilhada de Ujunwa. Ujunwa é mulher negra. Ela é nigeriana e está fazendo parte de um evento organizado para participantes e escritores africanos, em sua maioria negros. O workshop é organizado por um casal branco de cultura britânica, Edward e Isabel. A esposa associa sua beleza, de Ujunwa, a ser parte de uma linhagem real. Ela diz que reconheceria a realeza em qualquer um. Um raciocínio tipicamente branco colonial que equipara qualquer beleza e elegância ao que colonialmente se entende como civilização. O homem deseja Ujunwa de uma forma marcada. Ela diz que o desejo é sem nenhum respeito, diferente do olhar que ele daria a uma mulher branca, como Isabel, que é com quem ele escolheu casar. Ujunwa foi assediado a tentar conseguir um emprego, e sua corporalidade foi vista como um instrumento sexual para conseguir lucro no outro trabalho que conseguiu. Ujunwa declara aos colegas do workshop que Edward a encarava de uma forma estranha. Edward também faz comentários sobre deitar-se com Ujunwa estar na imaginação dele. Fala que gostaria de ver o umbigo de outra participante nu. O silêncio vem como resposta. O homem branco acadêmico tem mais poder naquela situação. É possível ver Ujunwa e aquelas mulheres só como mulheres ou só como negras para receber tanto silêncio e abafamento de suas denúncias? O corpo de Ujunwa parece não ter um valor relevante para os outros participantes. Eles escolhem acreditar que Edward tem o maior poder e chega a ser definido por um dos participantes homens como um velho que não quer fazer mal a ninguém. Quem é alguém? Se ele está deixando uma mulher negra desconfortável, quem é ninguém? Outros autores do workshop levantam temas sobre orientação sexual. O espanto da existência LGBT+, na África leva o homem branco a pensar que essa questão é secundária, que não reflete a África verdadeira, muito embora ele seja inglês. É possível enxergar esse espanto separando a homossexualidade da imagem que ele tem do território africano? É possível ignorar que Edward, um homem inglês branco, está enraizado em sua comunidade epistêmica que só aceita ver a escrita africana como objeto e só a vê a partir das próprias lentes do conhecimento que ele próprio construiu na posição de professor de literatura africana? A monocultura da sexualidade não está aqui abraçada com a prepotência branca acadêmica que não permite que o outro fale de si próprio e, ao invés disso, impõe o próprio saber sintético. Os estranhamentos sobre tal postura frente aos LGBTs também ficam em silêncio. Chioma, a protagonista do conto de Ujunwa, além de mulher e negra, é africana, nigeriana e precisa trabalhar. Frente aos abusos que sofreu no trabalho durante o conto, a resposta dos participantes é que
o conto não era realista, porque ela não teria condições de se colocar em uma posição de negar esse trabalho, de se retirar daquela situação de abuso. Ela não teria outra escolha. É dito por Edward, o homem organizador, que em um país com ministras mulheres, tal qual a Nigéria, algo tão grosseiramente machista não aconteceria. É possível olhar essa cena enxergando gênero sem ver classe e território? Foi esse mesmo homem que escolheu o resort mais estereotipadamente turístico para sediar um encontro de escrita africana, que em nada reflete a cultura de cada um dos países dos participantes. Estes riem da tal gastronomia africana do menu, que sequer inclui arroz, que é parte importante da culinária de todos aqueles locais. Se no conto a personagem fosse mulher negra, mas fosse rica, não seria mais realista para os outros que ela se retirasse daquela situação? E se ela fosse branca, ela não teria maior chance de ter algum respaldo naquele cenário? É possível enxergar a situação de Chioma sem perceber que todas as situações se atravessam simultaneamente e que não é possível separar o fato de ela ser mulher do fato de ela ser negra e do fato de precisar trabalhar? A verdade é que o Junwa imprime a própria história em Chioma, e não é possível entender quem é essa pessoa tentando ver cada marcador social que ela carrega de forma separada, dentro de limites, como se houvesse um significado universal do que é ser mulher, uma noção homogênea do que é ser negra, uma noção única e generalizável do que é ser cis, e por aí vai. O Junwa avança a partir de uma encruzilhada que se constrói a partir do momento que ela é uma mulher cis, negra, trabalhadora e nigeriana. Não é possível entender o Junwa como se ela fosse uma interseção entre diferentes ângulos que não se cruzam sempre. Ela, a todo momento, é uma mulher cis, negra, trabalhadora e nigeriana. Ela sempre é o Junwa. 100% o Junwa. Não em partes. A minha personagem é a Dália. A Dália, com 14 anos, entrou no ônibus que ela tinha que pegar sempre para voltar da escola para casa. E o motorista começou a fazer comentários assediosos com ela, antes de deixar que ela passasse da roleta, então ela não tinha para onde ir, o ônibus estava em movimento. O motorista foi defendido por uma mulher que entrou depois, quando Dália estava se defendendo. Ninguém no ônibus fez nada. O motorista fazia movimentos com o corpo, insinuando movimentos sexuais. Ninguém no ônibus fez nada, exceto a mulher que gritou defendendo o motorista, porque gritar com ele também não ia resolver a situação. Ninguém fez nada. Maria, minha personagem, com apenas 10 anos, numa festa infantil, foi abordada por um rapaz que ofereceu R$100 em troca do corpo dela. Ele disse: "Te dou R$100 se você ficar de 4 para mim." Ela, com apenas 10 anos, nem sabia do que se tratava, mas se sentiu envergonhada, se sentiu culpada, se sentiu mal. Não teve coragem de contar para a mãe dela, porque achava que aquilo tinha culpa. Achava que a culpa era dela. Por que a gente sente culpa? Por que a gente sente culpa? A Dália sou eu. A Maria sou eu. Minha personagem sou eu. E a gente nunca fala nada. A gente nunca fala nada. Todas essas histórias fazem quem eu sou. Mas insistir somente nessas histórias negativas é superficializar minha experiência e negligenciar as muitas outras histórias que me formaram. A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Claro que a África é um continente repleto de catástrofes. Há as enormes, como as terríveis violações no Congo. E há as depressivas, como o fato de 5.000 pessoas candidatarem-se a uma vaga de emprego na Nigéria. Mas há outras histórias que não são sobre catástrofes. E é muito importante, é igualmente importante falar sobre elas.
Eu sempre achei que era impossível me relacionar adequadamente com um lugar ou uma pessoa sem me relacionar com todas as histórias daquele lugar ou pessoa. A consequência de uma única história é essa. Ela rouba das pessoas sua dignidade. Faz o reconhecimento de nossa humanidade compartilhada difícil. Enfatiza como somos diferentes, em vez de como somos semelhantes. E se antes da minha viagem ao México eu tivesse acompanhado os debates sobre imigração de ambos os lados, dos Estados Unidos e do México? E se minha mãe tivesse contado que a família de Fidel era pobre e trabalhadora? E se tivéssemos uma rede televisiva africana que transmitisse diversas histórias africanas para todo o mundo? O que o escritor nigeriano Chinua Achebe chama um equilíbrio de histórias. E se minha colega de quarto soubesse do meu editor nigeriano, Mukita Bakare, um homem notável que deixou seu trabalho em um banco para seguir seu sonho e começar uma editora? A sabedoria popular era que nigerianos não gostam de literatura. Ele discordava. Ele sentiu que pessoas que podiam ler, leriam, se a literatura se tornasse acessível e disponível para eles. Logo após ele publicar meu primeiro romance, eu fui a uma estação de TV em Lagos para uma entrevista. E uma mulher que trabalhava lá como mensageira veio a mim e disse: "Eu realmente gostei do seu romance, mas não gostei do final. Agora você tem que escrever uma sequência e é isso que vai acontecer." E continuou a dizer o que escrever na sequência. Eu não estava apenas encantada, eu estava comovida. Ali estava uma mulher, parte das massas comuns de nigerianos que não se supunham ser leitores. Ela não tinha só lido o livro, mas ela havia se apossado dele e sentia-se no direito de me dizer o que escrever na sequência.